Ok? Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Enquanto você abre, eu quero falar algumas palavras importantes. Nós estamos refletindo nos 10 mandamentos. Se eu não me engano, a despeito de hoje ser o mandamento de número 6, já foram 7 mensagens, uma introdutória e 5 relacionadas aos mandamentos. Então, essa seria a 7ª mensagem e a 6ª relacionada aos mandamentos. Nosso objetivo é linkar os mandamentos, os princípios da lei do Senhor, às nossas famílias. Nós estamos no mês da família. E o nosso objetivo, então, é pegar esse material, que é a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e ver o que isso tem a ver com a nossa casa. Até porque, como eu venho dizendo durante esses encontros, os mandamentos foram dados às famílias. E eles foram os responsáveis por receber isso, eles foram os receptores das leis, e eles também foram responsabilizados por passar isso de geração em geração. Então, quando nós lemos os mandamentos do Senhor, nós estamos lendo um material que tem a ver conosco, que tem a ver com a nossa vida, com a nossa família. A despeito disso ter sido escrito e mencionado por um outro povo há muitos anos atrás, existe uma ligação com o que nós somos hoje enquanto famílias. Os 10 mandamentos, como eu venho dizendo aqui para vocês, é o jeito de Deus, é como Deus quer ser adorado, é como Deus quer ser amado, é como Deus está conduzindo a nossa vida, a nossa família e a nossa casa. Então, ler a lei do Senhor, principalmente esse resumo, esse extrato que são os 10 mandamentos, porque quando a gente fala de lei do Senhor, ou as leis do Senhor, não são apenas 10, mas nós temos mais de 600 leis. Mas quando a gente pega esse extrato de 10 leis, os 10 mandamentos, a gente vai ver como é que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Como eu disse aqui na semana passada, ou retrasada, não me lembro, nós desaprendemos a amar a Deus com o advento do pecado. Nós criamos os nossos próprios bezerros de ouros, nós criamos os nossos próprios deuses, nós criamos a nossa própria forma de amar a Deus, nós criamos a nossa própria forma de adorar a Deus. Mas Deus tem o padrão dele e a forma dele. E quando o assunto é culto, quando o assunto é adoração, quando o assunto é relacionamento com Deus, não é do nosso jeito, é do jeito que Ele estabelece e que Ele quer que seja. Então, quando a gente pega essas leis, esses 10 mandamentos, nós estamos vendo o jeito que Deus quer. Por que isso é importante para a minha casa e para a sua casa? Porque Deus deu isso a famílias. E a intenção de Deus é que cada uma daquelas famílias pudessem dizer isso, ensinar isso para os seus filhos, para que dali surgissem outras famílias que também fossem levando isso adiante, e esse povo, então, seria o povo que representaria Deus aqui nesta terra. Então, quando você lê Êxodo 19, versos 5 e 6, você vê Deus dizendo para eles, olha, se vocês cumprirem a parte de vocês, nesse pacto que eu estou propondo a vocês, vocês serão para mim um tesouro pessoal. A sua família será uma coisa especial para mim, querida. Eu vou olhar para a sua casa com um tenro olhar, eu vou olhar para a sua casa de uma maneira exclusiva, diferente. Porque você vai ser um povo exclusivo meu. Eu vou olhar para os seus filhos de maneira diferente. Eu vou olhar para o seu marido, para a sua mulher com exclusividade, como se vocês fossem as coisas, ou a coisa mais preciosa para mim. Eu vou fazer de vocês uma família sacerdotal, ou seja, as pessoas vão olhar para vocês e elas vão poder me conhecer através da sua casa, da sua família. E eu vou fazer de vocês um povo santo, um povo separado, um povo meu. Então, os mandamentos do Senhor vêm para nós, para a nossa família, e embutido nisso essa ideia de nos fazer um povo santo. Então, quando nós cumprimos a lei do Senhor, quando nós nos envolvemos com isso, quando nós abraçamos isso, quando nós levamos isso para a nossa vida e para a nossa casa, nós estamos levando, na verdade, vida. A vida que o próprio Senhor quer nos dar.
Então, nós começamos a falar dos 4 primeiros mandamentos. E nos 4 primeiros mandamentos, nós observamos como Deus quer de nós exclusividade. O nosso Deus quer das nossas famílias exclusividade. Aí o pastor usou aqueles exemplos matrimoniais, né? Usei o matrimônio meu e da minha esposa, então eu digo para ela, Marina, nós temos um pacto, nós temos uma aliança, um compromisso entre nós dois, então eu não gostaria que você andasse com foto de nenhum outro homem na sua bolsa, tá? Eu sou o único homem da sua vida, eu sou o único, o prime, ok? E ela topou isso. Eu também não gostaria, Marina, que você fizesse poemas de amor ou que expressasse qualquer sentimento de afinidade por qualquer outra pessoa que não fosse a mim. É como se Deus estivesse dizendo, você não vai se prostrar diante de ninguém, só a mim você vai adorar. E eu a ela também, não tem outra, não pode ter um intermediário, não pode ter um terceiro desse jogo. Falei para ela também, olha, nesse contrato de casamento entre nós, você agora passa a se chamar Marina Pereira da Silva. Então, você está levando o meu nome. Então, lá na nossa conta bancária, no seu talão de cheque, além de ter Marina Pereira da Silva, está lá a conta conjunta com Paulo Marcos da Silva. Então, quando você passar um cheque, se certifique se tem dinheiro nessa conta. Porque senão você vai levar o meu nome em vão aí, ó. Tá certo? Vai me expor diante das pessoas. Eu não gostaria que você fizesse isso, porque ao passar esse cheque ou fazer qualquer coisa aí fora, as pessoas vão associar você a mim. Então, não toma meu nome em vão. E, por último, eu disse, olha, Marina, 6 dias da semana nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar dos filhos, nós vamos visitar parentes, nós vamos fazer churrasco na casa dos amigos, mas um dia é exclusivo entre nós. Um dia é o nosso Shabá. Um dia é o nosso dia sabático, é um dia em que nós vamos nos contemplar, é o dia que nós vamos nos amar, é o dia que nós vamos nos relacionar, que nós vamos ter mais afinidade um com o outro. Então, nós falamos dos 4 primeiros mandamentos, que são termos de exclusividade. Hoje pela manhã, nós falamos do primeiro mandamento interpessoal. E eu disse hoje pela manhã, para os que aqui estavam, que este mandamento é importante para nós, porque ele vai ensinar onde é o primeiro lugar, onde é o núcleo, onde nós aprendemos a respeitar pessoas, onde nós aprendemos a amar pessoas, onde nós vamos aprender a amar a igreja, respeitar pastor, respeitar autoridades, ter uma visão social plena e divina, nós vamos aprender isso dentro da casa da gente. E uma coisa que eu falei na quinta-feira e repeti hoje pela manhã, o 5º mandamento, a despeito dele dizer lá, honra o teu pai e tua mãe, né, para que te prolongue os dias sobre a terra, esse mandamento não é necessariamente voltado para filhos, mas talvez mais para os pais. Porque os pais precisam se fazer dignos de honra. Eles precisam mostrar para os seus filhos como vale a pena honrá-lo, como vale a pena amá-los. Então, os pais se tornam dignos de honras com esses filhos. Então, é um processo muito intenso que nós trabalhamos aqui pela manhã. O 6º mandamento, o 2º mandamento nas relações interpessoais, está aí no mandamento de número 6, ele é bem curtinho, não matarás, tá? E aí, quando eu peguei isso, eu falei, Senhor, mas domingo à noite, falar desse tema é complicado, né? É quase que tirar leite da pedra. A gente fala, não matarás num domingo à noite, onde a gente está acostumado a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós vamos tentar entender isso aqui, tá? Então, esse é o primeiro mandamento, não matarás. Mas eu ainda queria falar mais algumas coisas. A lei do Senhor é uma lei que é uma responsabilidade das famílias, como eu falei, que deve ser passada para gerações futuras. E é por isso que eu falei, no início, na mensagem introdutória sobre os 10 mandamentos, que uma coisa que nós precisamos fazer na nossa casa é torná-la uma escola bíblica. A nossa casa precisa ser um centro de ensino bíblico. Nossos filhos precisam aprender coisas espirituais, coisas bíblicas, primeiramente dentro da nossa própria casa. E isso é muito sério. Por que é sério? Porque se nós queremos ser famílias bem-sucedidas na missão que Deus nos deu, nós vamos ter que levar o ensino das Escrituras Sagradas muito sério dentro da casa da gente. É lá que nós temos que aprender a pegar a Bíblia, abrir esse material e trabalhar isso com os filhos da gente. Ler com eles,
meditar com eles, pedir a opinião deles, tentar entender como eles estão entendendo aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo lido dentro da casa deles. Então, isso é muito importante. Por que isso? Porque o cristianismo, ele não pode ser resumido a uma religião de manutenção. Isso não é cristianismo, isso não é igreja. Essa ideia de que você vai vir para essas 4 paredes aqui confortável, que quando tiver calor nós vamos ligar ventilador, ou então ar-condicionado, caso tenhamos. Se tiver frio, nós vamos fechar as portas, você vai botar uma roupa bonitinha, cheirosinha e vai vir para cá no domingo. Cristianismo não se resume a isso. O cristianismo é muito mais do que isso, porque ele traz uma mensagem que é essencial para a humanidade. Ele traz o conhecimento do homem, para o homem do plano redentor de Deus, o Evangelho de Cristo. É a nossa responsabilidade levar isso. As pessoas precisam passar aí na rua e saber o que nós estamos ensinando aqui dentro. Foi por essa razão que, quando o pastor veio para essa igreja 5 anos atrás, eu me impliquei com aquele muro ali. Nós tínhamos uma parede que as pessoas passavam aqui na porta da igreja e elas não sabiam o que estava acontecendo aqui dentro, que aqui era uma igreja. Hoje os introdutores têm o prazer, às vezes, de estar ali do lado de fora e carros pararem e perguntar que horas são os horários de culto, pegar um folheto da igreja, poder ser orientados pela igreja, marcar de um dia. Quantas vezes já passou gente aqui que está passando de bermuda na hora, está vindo do mercado, mas olha, eu queria saber o horário de culto que eu quero vir aqui, porque agora eles podem ver o que está acontecendo aqui dentro. Esse é o papel da igreja. O nosso lugar não é o lugar do conforto, é o lugar do movimento, é o lugar onde nós levamos a mensagem do Evangelho. E isso é igreja, isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que vamos estudar hoje, que é não matarás, o 6º mandamento, ele pode até parecer trivial, mas ele não é. Pelo contrário, talvez para algumas famílias ele pode ser até essencial. Por que isso? Porque nós estamos vivendo tempos de banalização da vida. Em alguns casos, saiba você ou não, pai, mãe, culto à morte. É incrível isso, mas existe. Se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai encontrar grupos de jovens, adultos e adolescentes envolvidos em veneração à morte. Então, nós não estamos falando de uma coisa tão trivial assim. Os nossos filhos estão dentro dessa cultura, igual eu falei hoje de manhã. A sociedade, ela tenta moldar a nossa família. Existe uma modulação social. A família que a sociedade tenta moldar é diferente da família que Deus quer moldar. A família que a sociedade tenta moldar não tem forma, é uma família vazia, é uma família que não tem uma diretriz, não tem um entendimento, não tem uma direção, tudo pode, tudo é permitido. O que é certo para a família da Bíblia é errado para a família do mundo, o que é errado para a família do mundo é certo para a família da Bíblia, ou seja, uma inversão de valores incrível, e os nossos filhos estão dentro dessa sociedade, e ela vai modulando essa família. Então, os nossos filhos estão dentro dessa cultura de banalização da vida. Eles também acabam por construir uma visão superficial do valor da vida. Hoje, já está se tornando até normal a gente ouvir notícias de crimes que são totalmente banais. Qual é a razão que eu preciso hoje para matar uma pessoa? Nada. A pessoa não vai com a sua cara, ela te mata. Se quiser um motivo, o seu celular pode ser um motivo, a sua carteira pode ser um motivo, o seu relógio pode ser um motivo, uma fechada de carro, uma ultrapassagem de carro na rua, já pode ser um motivo para que o outro externe esse sentimento pesado que ele tem dentro dele, que acaba por tirar a vida das outras pessoas. Então, em nossos dias, mata-se simplesmente por matar. E nessa cultura nós temos 2 problemas básicos. O primeiro deles é a banalização, que pode gerar um senso de impunidade até divina. É tão normal matar que Deus não deve estar mais ligando para isso. Aquele mandamento, não matarás, talvez não tenha a ver com a gente. As pessoas matam e nem sempre vão presas. Então,
há um sentimento de impunidade que pode ser transferido até para o divino, como se Deus estivesse alheio a toda essa banalização da vida. Uma outra consequência também a respeito da banalização da vida é que ela pode criar na gente a insensibilidade em relação à vida da outra pessoa. Por esses dias circulou um vídeo nos noticiários de televisão se tratando sobre feminicídio de uma moça, ela estava dentro de um carro, não sei se vocês viram isso, o carro andando, e ela pulou de dentro do carro, e um cara saiu, não sei se ele estava armado, não sei, eu sei que ele correu atrás dela e pôs ela dentro do carro de novo. E a cena mostra, por um outro ângulo, que tinha 2 homens numa bicicleta. O que eles fizeram? Montaram na bicicleta e foram embora. Porque é tão normal isso, é tão normal bater no sexo oposto, é tão normal tirar a vida da outra pessoa, que vai gerando no ser humano essa insensibilidade até de ajudar o outro, quando ele está numa situação de morte. Não é? Então, são problemas, são consequências que podem acontecer nessa cultura de banalização da vida. O princípio da vida é um princípio cristão. Por que isso? Porque o próprio Cristo é vida. O que Deus criou, Ele criou a vida. É isso que Deus criou. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus criou a vida, mas o seu filho, o meu filho, eles não vão aprender sobre isso do jeito que eles precisam aprender na escola. Não é lá que ele vai aprender isso. Esse valor à vida, essa apresentação de Deus como criador da vida física, ou seja, aquele processo que você lê lá em Gênesis, em que Deus pegou do barro, criou o homem, soprou nesse homem o fôlego da vida, o seu filho não vai aprender isso na escola. Na escola ele vai aprender que o homem ele vem de um processo evolutivo. E quando eu olho para esse homem que vem do processo evolutivo, eu tenho um contraponto com a criação de Deus. Então, se eu olho que Deus é o criador da vida, eu valorizo a vida. Mas se o homem vem de um processo evolutivo, eu posso ter resistência em entender de fato o valor dessa vida e atribuir ela aos mandamentos do Senhor. Então, na escola, ele não vai aprender. A escola, ela tenderá a aprender que nós somos produto da evolução e não da criação. Então, seu filho virá à igreja, ele vai ouvir sobre a criação, mas o coração dele, às vezes, vai ficar dividido. Será que o homem veio realmente de Deus ou ele veio do macaco? De onde que ele veio? Ele veio, somos um processo evolutivo, somos fruto de uma explosão. Não é? Você já ouviu a teoria do bolo de chocolate? Já contei aqui para vocês, né? Mas eu posso contar de novo, irmãos, que eu não tenho muita história, eu queria contar uma história, pelo menos. O carro da panificadora vem, depois a gente podia só mudar a panificadora, sei lá, para uma outra empresa, com todo o material para confeccionar aquele bolo gostoso que nós comemos ontem aqui no aniversário do Antônio, que eu comi 3 pedaços, minha glicose foi no céu, não é? E esse carro, então, tem um acidente no meio do caminho, explode, e quando o bombeiro chega, abre a surpresa que ele tem, todo aquele material que estava lá dentro, chocolate, ovos, farinha de trigo, se juntou dentro dessa explosão e nasceu um lindo bolo de chocolate dentro do carro. O Big Bang é mais ou menos isso. São essas coisas que os nossos filhos aprendem. Mas você tem a responsabilidade de sentar com ele e dizer, não, filho, nós somos produto do coração de Deus. Nós somos produto do amor de Deus. Deus nos fez com todo carinho e soprou em nós o fôlego da vida. Por isso, filho, é que nós precisamos valorizar esse negócio chamado vida. Que a vida não é uma banalização, mas é uma preciosidade que Deus nos confiou. Era esse tipo de problema, de entendimento dúbio em relação à origem da própria humanidade, que possivelmente Deus estava tentando preservar nas famílias hebreias. Eles iam se misturar num mundo onde os seus filhos iriam aprender várias teorias sobre a história da humanidade. Ou você acha que só nós contamos o dilúvio? Ou você acha que só nós que temos a Bíblia, temos uma história de criação do ser humano? Mundos antigos, civilizações antigas têm as suas teorias, que envolvem vários deuses.
E eles iam aprender sobre essas teorias da vida também, mas Deus queria que o povo deles soubesse o que de fato, da onde de fato eles realmente vieram. Mas Deus não é só criador da vida física, Ele também é criador, se assim nós podemos dizer, da vida espiritual. Sem Deus, nós não somos absolutamente nada espiritualmente. A Bíblia diz que nós estamos conectados a Ele. Olha o que Jesus vai dizer em João 15, 5, que vai ser o tema até do Evangelho lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você sabe que se você chegar numa parreira de uva e você cortar um ramo, vai nascer outro ramo. Você sabe que se você chegar numa parreira de uva e arrancar um cacho, vai nascer outro cacho de uva. Agora vai lá e corta o tronco. Nós estamos ligados a Ele. Estamos vivos porque Ele está vivo. Existimos porque Ele existe. Respiramos porque Ele respira. Nós estamos intimamente conectados a Ele. O que somos espiritualmente depende dEle. Jesus disse em outra ocasião que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Ele está dizendo? Sem Ele, nós não vamos achar Deus. Sem Ele, nós não vamos entender Deus. E sem Ele, nós não vamos viver realmente plenamente. Não vai rolar, porque nós dependemos espiritualmente dEle, estamos vinculados a Ele, estamos ligados a Ele. Então Deus, Ele é realmente aquele que traz a vida física, Deus é o criador da vida espiritual e Ele é o doador da vida eterna. Então Ele é criador, Ele é a causa da minha fé e da minha espiritualidade, mas Ele também é aquele que me perpetua. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com Ele. Hoje eu estava lendo um livro de um autor chamado Paul Rolfe, sobre o Pentateuco. Uma coisa interessante, eu não tinha tido essa perspectiva, mas quando ele traz a ideia de Enoque, ele vai falar assim, que por mais que os homens vivessem muito no passado, eles eram mortais, e o final da vida deles anunciava a sua mortalidade. Mas aí surge Enoque, que viveu menos. Enoque, para a idade do pessoal dele, morreu adolescente, com 365 anos. Adolescência boa, né? 365 anos. Então, ele morreu jovem. Desculpa, irmãos. Você entendeu como é que está, né? Você entendeu, né? Você entendeu. Ele sai da história jovem, com 365 anos. O que acontece com Enoque? Ele vai morar com Deus. Ele é tirado. Não se sabe do Enoque. Ele andava com Deus até o dia que Deus pegou ele. E o autor do livro, Paul Rolfe, ele vai dizer o seguinte, olha, Deus já estava mostrando lá no passado que Ele é o doador da vida eterna. Porque no meio de tanta mortalidade, ainda que os homens vivessem muito e morressem, Ele dá uma amostra da eternidade. Então Ele chama Enoque e diz, você não morre, você vem para onde todos os homens virão futuramente, aqueles que me servirem, aquele cujos corações estão comigo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus é vida, e esse aspecto de Deus precisa ser ensinado com ênfase na nossa família. Deus não é ansiedade, Deus não é depressão, Deus não é suicídio, essa coisa tem outras origens, outras fontes. Deus é vida. Na outra ponta de Deus como vida, nós temos aquele que é o destruidor da vida. Então, lá em João capítulo 10, verso 10, nós encontramos a seguinte fala, o ladrão vem apenas para furtar, roubar, matar e destruir. Uma ponta. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então, eu tenho um contraponto da vida. E nós podemos comparar esse ladrão expresso aqui nessa fala de Jesus ao próprio Satanás. Ele veio para fazer um trabalho contrário. Ele é pulsão de morte. E todas as ações visam tirar da sua família o fôlego da vida. É isso que Satanás faz. Então ele leva discórdia para a sua casa, ele leva destruição para a sua casa, ele leva traição para a sua casa, ele leva drogas para a sua casa, ele leva o suicídio para a sua casa, ele leva depressões, ansiedades e tantas outras coisas que nós podemos reunir, que vão tirando o fôlego da vida da sua família. A sua família vai agonizando. É isso que Satanás, ele quer ver a sua família agonizar. Você não vai morrer imediatamente, talvez você viva longos anos agonizando. Ele quer ver
você sem interesse pelo Criador, sem vida espiritual, sem motivação para viver. Ele quer roubar a alegria da sua família. Esse lado também precisa ser ensinado para o seu filho em casa. Filho, nós temos vida, mas nós temos um contraponto. Nós temos aquele que destrói vida, nós temos Deus que cria vida, nós temos Deus que ama a vida, mas nós temos alguém que cria a vida. Então, Satanás vai usar a arte, Satanás vai usar a música, a mídia social, os programas de TV, vai usar pessoas, tudo que ele puder para tirar a vida da sua família. E é importante que sua família, então, saiba com o que ela está lutando. Quem é o verdadeiro inimigo da sua casa? Deus, então, é doador de vida, Satanás é destruidor de vida. Deus é força vital, Satanás é força mórbida. Esse ensino precisa ser passado nas nossas famílias. Para a vida, Deus nos dá o seu Espírito. Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Satanás usa o pecado para matar a sua família, a sua casa. Então, o sexto mandamento é princípio de vida. É proteção para a vida. Então, quando está lá, não matarás, não é simplesmente uma proibição para eu pegar uma arma, não pegar uma arma, melhor dizendo, e matar uma pessoa. Existe um princípio de vida que é ensinado nesse mandamento. E eu preciso olhar para esse texto agora e pensar o que ensinar para a minha família tendo como um princípio esse sexto mandamento. Então, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção e, se possível, ensina na sua casa, vai parecer uma redundância, mas assassinato é crime. É isso que a Bíblia diz. Assassinato é crime. Parece óbvio, né? Afinal de contas, por que eu vou falar sobre isso num culto de domingo à noite com seu filho aparentemente crente, né? Que assassinato é crime. Mas o que acontece é que os assassinos, no geral, eles são formados dentro de casa. Eu não estou falando aqui de maníaco do parque, tá certo? Eu não estou falando aqui de tendências distorcidas de assassinato. Problemas que já vão entrar na área psiquiatra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de crimes que são cometidos, muitas vezes, por pessoas que, em si, não necessariamente são assassinos confessos ou profissionais, mas se tornaram por alguma razão. Como é que isso acontece? Através de padrões de violência familiar. Lares que potencializam a agressividade dos seus filhos podem se perder. Esses filhos podem se perder em relação às suas emoções e cometer um ato tão violento capaz de tirar a vida de uma pessoa. Presta atenção numa coisa, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Presta atenção aí no verso 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado te ameaça aí na tua porta. E ele deseja conquistar você. Mas você deve dominá-lo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? É claro que você olha para Caim como uma coisa muito ruim, mas nós estamos falando de dois irmãos, vamos botar um monte de aspa nisso aí, crente. Filhos do primeiro casal, acabaram de passar uma experiência negativa com a vida, talvez até uma tentativa de reconstruir a espiritualidade da sua casa, tanto que o que antecede ao crime de Abel é um contexto de culto. Não é isso que aconteceu? O crime acontece puxado pelo quê? Aquilo que se deu ao Senhor. O que deu e o que não deu. E Deus olha para Caim e diz, Caim, você está transtornado, cara. Você está furioso. E olha, se liga no que eu vou te dizer. Tem uma coisa que está rodeando a sua vida, filhão. Tem um sentimento aí dentro do seu coração que, se você não dominar ele, se você não trabalhar ele, ele vai dominar você. Nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente, com mais propriedade. Então, nós vemos aqui que, mesmo que não seja o seu caso, né, vamos pensar assim, isso é um princípio que é ensinado na sua casa. Nós não devemos estimular os nossos filhos a, por exemplo, revidar agressividade aos outros. Filho, quando bater em você, você vai lá e bate também. Ele vai criando um sentimento no coração dele, uma banalização pelo outro. Filho, se te xingar, tu xinga também. Se você é crente, eu vou te dizer uma coisa, ensina um padrão contrário,
Não é isso que Jesus ensina para a gente? Quando bater numa face, dá outra. Quando cuspir de um lado, o outro. Quando xingar de um lado, dá o outro. Dá amor em vez de ódio, né? Ou a ser agressivo com palavras, respondões. A gente precisa ajudar os filhos da gente a lidar com a raiva. Esse sentimento que pode levar eles, num momento de surto, um sentimento mal trabalhado, a cometer um ato em que o outro morre e ele acaba se fazendo por um assassino. Então não tem nada a ver com a gente, não é? Não é da nossa casa, nossos filhos são bem criados, mas eles precisam aprender a dominar as suas emoções. Então, mesmo que seu filho não tenha, segundo a sua visão, tendência à violência, você deve conversar com ele sobre isso. Segundo, eu preciso conversar com o meu filho sobre as questões a respeito do suicídio. Esse tema deve ser muito bem trabalhado nas nossas casas, porque parece que há um tipo de espírito suicida nos dias de hoje. Os nossos filhos, eles estão sendo estimulados a tirar a vida até como desafio. Não foi isso que aconteceu uns meses atrás, ou um ano passado, com aquele desafio da baleia azul? Aí ele pega o seu filho, que às vezes está em dúvida em relação a várias coisas sobre a vida, sobre a espiritualidade, está passando um momento difícil, às vezes se interessou por um menininho ou uma menininha na escola, dependendo do gênero dele, né? E se interessou, mas não foi correspondido, está vivendo aquela paixão que foi negada e ele pode vir a cometer um ato. Então a gente tem que sentar com essas crianças e falar sobre o valor da vida para eles. Falar que Deus é o criador da vida. Só para você ter ideia, os dados sobre suicídio no mundo, eles são alarmantes. Isso você pode procurar na internet. Mundialmente falando, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Você tem noção que o tempo que nós estamos aqui cultuando, provavelmente, aí se você calcular, sei lá, talvez 90 pessoas tiraram a vida? Se você pensar a nível de estatística anual, são 800 mil casos por ano no mundo. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa se suicida. São 13 mil casos por ano. Então, nós não estamos falando de uma coisa simples. Nós estamos falando de uma coisa que nós precisamos sentar com os filhos da gente e conversar com eles sobre isso. E o que é triste nessa estatística? É que famílias cristãs têm engrossado essa estatística. Nós não estamos imunes, nós temos que lidar com seriedade, precisamos ensinar aos nossos filhos que nós não podemos interferir em nossas vidas, só Deus pode tirar ela. Famílias cristãs estão chorando porque alguém na sua casa suicidou. Se vocês vêm acompanhando aí, você pode ver que de 2017 para cá, a quantidade de pastores que se suicidaram. E não é só pastor que está suicidando, membro de igreja está entrando por esse mesmo caminho. Então, a gente precisa conversar com os filhos da gente que a gente não tem direito de interferir naquilo que Deus criou, que a vida é dele, só Ele pode tirar. Nós devemos amá-los, devemos orar por eles, devemos ouvi-los, mas devemos ensinar para eles que o dono da vida é Deus e que o suicídio é uma quebra do 6º mandamento. É uma quebra do 6º mandamento. Terceiro, que eu aprendo aqui com esse mandamento, eu preciso conversar com a minha família sobre aborto, que é um outro tema extremamente polêmico que envolve o 6º mandamento. É o tema do aborto. Já no ventre materno, ainda irreconhecido, nós já temos a concepção da vida. A despeito de hoje a gente viver em torno de um grande debate sobre quando a vida vem a existir, isso não é o caso para a gente. Nós podemos encontrar na Bíblia orientações sobre isso. Veja bem o que diz Jeremias no capítulo 1, versos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, e antes de você nascer eu já separei você e designei profeta às nações. O salmista, no Salmo 139, no verso 16, ele diz: os teus olhos me viram no meu embrião, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Eu gosto daquela tradução que diz assim: os teus olhos me viram quando eu era ainda informe. Você tem essa tradução? Quando eu era ainda informe, sem forma.
Eu me lembro quando a minha esposa engravidou da primeira vez, da segunda também, e nós fomos fazer a ultrassonografia, muito felizes, né? Ouvir o coração da criança, uma emoção incrível, e a médica virou para ela, para nós dois, e falou assim, olha, ela está aqui, você não está vendo direito, mas ela é do tamanho de um grão de arroz. Nós já aprendemos a amar. Então, a gente precisa conversar com os filhos da gente. O respeito pela vida deve começar muito cedo, e a gente precisa trabalhar isso com eles. Quarto que eu aprendo com esse mandamento é sobre a crueldade, porque as coisas às vezes começam na crueldade. O respeito pela vida não está resumido apenas no não assassinar, mas também podemos entendê-lo como as crueldades que podem ser cometidas dentro e fora de casa. Crueldade com outras pessoas, crueldade com animais, crueldade com coisas, uma espécie de espírito destrutivo, de destruir coisas, de destruir pessoas, de desacreditar pessoas, de ter crueldade com bichinhos, com animais, com cachorro, com gato, ou passarinho, ou qualquer outro tipo de ser vivo, né? Então, essas práticas não são combatidas apenas com palavras, mas com o ensino da lei do Senhor. Nós precisamos combater isso com o ensino da lei do Senhor. E, em último lugar, o que eu aprendo, e talvez realmente muito forte, é que nós precisamos conversar com a nossa família sobre ira e sobre ódio. Isso é fundamental. Jesus ampliou em muito o espírito dessa lei, ou melhor, ele traduziu de forma clara o sentido desta lei. Nutrir ódio por outra pessoa pode não matá-la, mas coloca aquele que odeia na posição de assassino. É isso que Jesus quis dizer para nós. Se eu odeio uma pessoa, eu posso até não matar essa pessoa, mas eu estou na posição de assassino. Então Jesus vai dizer, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão raca, que é um pejorativo que deprecia a imagem da outra pessoa, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está ensinando aos judeus? É que existe um sentimento que precede o crime, a raiva, o ódio. E esse sentimento, se não for tratado, pode chegar a extremos. Então, eu volto lá em Caim, e você vai ver que, antes de matar Abel, ele nutria um sentimento dessa natureza. E esses sentimentos dessa natureza precisam ser trabalhados, precisam ser tratados, porque se nós não sentarmos com esses meninos para tentar levá-los a entender as suas emoções, imagina que um menino de 10, 12, 15 anos, adolescente, as suas emoções ainda estão muito imaturas. Por isso que adolescente, por exemplo, ele tem muito essa polaridade emocional, onde, ao mesmo tempo que ele ama muito, já viu que ele diz que quando ele ama a outra, o coleguinha dele, a amiguinha dela, é um amor que aqui, ó, não entra na frente não, tá? Ele ama muito, mas quando ele odeia também, não é? É uma coisa violenta na outra ponta. Por quê? Porque as emoções estão imaturas. E o nosso papel enquanto família é chamar esses meninos com essas emoções imaturas e trabalhar o equilíbrio das suas emoções. Ensinar para eles que a raiva vai existir, mas que a Bíblia diz, ora, irai-vos, mas não pequeis, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não fica levando isso para o dia seguinte, filho. Nós temos que aprender, como cristãos, a perdoar as pessoas e não nutrir sentimento de ódio, porque a despeito de você não matar o outro, você está sentindo a mesma coisa que um assassino sente antes dele cometer o ato do crime. Então, nós precisamos trabalhar isso, porque às vezes você não mata a pessoa, mas lá no teu coração você pensa assim, se eu pudesse, eu enforcava aquela pessoa. Já pensou isso, irmão? Se eu pudesse, eu tirava aquele sujeito do mapa. Se eu pudesse, eu eliminava aquela pessoa. E não é isso que Deus ensina para a gente. João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele diz, quem odeia o seu irmão é o quê? Assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Isso é João. O que João está fazendo aqui? Se a gente entender que o escritor da primeira carta de João é o João evangelista, que é o mesmo João que escreveu o primeiro evangelho, o quarto evangelho, desculpa,
nós vamos entender que esse homem estava lá ouvindo essa explicação de Jesus a respeito desse mandamento. Então, foi a forma como ele entendeu. Ele ouviu Jesus ensinar e agora na sua carta ele escreve como ele entendeu. Ele diz, olha, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, quando ensinarmos o 6º mandamento em nossas casas, nós devemos trabalhar o coração da família, suas emoções, os seus sentimentos. Né? Um marido, uma esposa, um filho com um coração saudável tem condições de ser um promotor de vida e não um agente de morte. Eu quero concluir com alguns ensinamentos bem rápidos, algumas aplicações bem rápidas. Primeiro, ensine a sua família sobre Deus como criador e sustentador da vida. Então, o seu filho vai para a escola, ele vai aprender várias teorias. Mas, quando ele chegar em casa, senta com ele. Às vezes, ele vai dizer para você, olha, hoje eu aprendi na escola que é isso, isso, isso. Então, você senta com ele e ouve a teoria que ele vai dar para você. Não tenta ficar batendo cabeça com ele, apenas ouve. E quando ele te der a oportunidade, você abre a Bíblia e expõe para ele a teoria bíblica de que Deus é o Criador da vida, que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não só cria, como Ele sustenta. Então, se nós estamos vivos, é porque tem alguém nos sustentando, e esse alguém é o próprio Deus. Ensina para o teu filho, conversa com ele, conversa com a sua família, sobre temas como aborto, eutanásia, suicídio. São temas que a gente precisa conversar. Não delega isso para terceiro, você precisa conversar com eles sobre essas coisas. E ao conversar com eles sobre essas coisas, à luz da palavra de Deus, mostrar para ele que a vida é um bem precioso que Deus nos deu e que nós não temos direito de tirá-la, nem a nossa, nem a dos outros. Só Deus pode fazer isso. Tente ouvir os sentimentos da sua família. Como é que está o coração deles? Então, não despreza completamente, às vezes, o seu filho quando ele tem ataque de ira dentro da sua casa. Não despreza isso, não. Chama ele para ouvir ele. Filho, vamos tentar entender o que você está sentindo agora? Olha só, você teve uma emoção tão pesada, né? Conta para o papai, conta para a mamãe, o que passou na sua cabeça quando você teve esse sentimento. Vamos trabalhar isso, filho, vamos tentar trazer isso para um padrão de mais normalidade, porque senão ele pode se tornar um homem depois, pavio curto, tudo que toca nele, ele explode. E ele vai botar a culpa, sabe em quem? Não é em você, não, é um tal de gênio. Não sei se é o gênio da lâmpada, o que é, né? É um tal de gênio, é o meu gênio. Aí ele vai até falar com muito orgulho assim para as outras pessoas, eu sou sanguíneo. Então doa sangue. A gente tem que trazer o coração do filho para o equilíbrio, porque ele vai experimentar essas emoções. São maridos irados, são esposas iradas, são jovens irados, que a gente precisa trabalhar o coração deles. Ajude seus filhos a conhecerem as emoções, principalmente as emoções perigosas. Você precisa ensinar a alegria para ele, você precisa ensinar o prazer para ele, mas precisa conversar para ele sobre emoções perigosas. Então você precisa ensinar para ele que a ira, se ela não for controlada, ela pode resultar num comportamento que não é muito saudável. E por último, incentive a sua família a viver e levar vida a outras pessoas. É isso que nós somos. Receptores de vida em Cristo Jesus, e nós precisamos levar vida a outras pessoas. Então, às vezes, o seu vizinho não tem a mesma vida que você. Às vezes, o seu colega de trabalho está em sofrimento. Às vezes, você tem um caso de um conhecido seu que tem lá um filho, ou uma filha, um marido, ou algum membro da família que já tirou a própria vida, ou então está em vieses de fazer isso. E você, como cristão, e como conhecedor desse mandamento e da vida espiritual, você não pode simplesmente olhar para essas pessoas e delegar isso a outras autoridades. Quem tem que ver isso é o pastor, quem tem que ver isso é o psicólogo, quem tem que ver isso é o médico, não, quem tem que ver isso é você. Deus te colocou lá do lado dela para levar uma palavra de vida. E às vezes uma palavra de vida é capaz de tirar o sujeito da reta da morte. Então ensina essas coisas para a sua vida, para a sua família. Você imagina quanta coisa contida num mandamento pequenininho, né? Não matarás. Ou seja, viva, e viva
em abundância. Amém? Vamos orar então, irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Vai ter música agora? Vai ter uma música? Vai? Não? O Lucas não está aí, então tá bom. Ele está vindo já lá. Deixa ele chegar aqui. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria que você estivesse pensando na sua família agora. E tentando ver tudo que nós falamos aqui, o quanto isso se encaixa na sua realidade. E talvez seja o momento de você falar com o Senhor como pai, como mãe, como filho, que você quer ser um agente de vida, que você recebeu de Jesus um coração novo, e que você quer ser usado justamente para que outras pessoas tenham vida. Você pode dizer para o Senhor também: Senhor, durante muitos anos eu nunca ensinei na minha família sobre essas coisas. A gente nunca conversou sobre essas coisas. Mas hoje eu levo daqui a motivação para reunir com a minha família, para ouvir o que minha esposa, o meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe têm a dizer sobre isso. Eu quero ouvi-los. Eu quero ajudá-los nas suas emoções. Eu quero ajudá-los a entender a vida. Eu quero ajudá-los a valorizar a vida. Você pode dizer isso para Deus hoje. Senhor, me faz dentro da minha casa alguém que ensine a minha família a valorizar a vida. É isso que nós estamos aqui para fazer. Vamos orar? Vamos ficar de pé, que aí depois a gente já entra na música, tá? Senhor, nós estamos aqui como representantes da nossa casa, da nossa família, e eu quero dizer para o Senhor que nós precisamos muito que o Teu Espírito trabalhe o coração das famílias da igreja. Porque, ó Deus, qual a esperança que o mundo tem? E se o mundo está sem esperança, a igreja está cheia dela. E o que nós devemos fazer com tudo isso? O Senhor nos levantou para que nós fôssemos agente de vida para outras pessoas. Então eu quero te pedir por cada coração, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho que está aqui nesta noite, que o Senhor quebre os corações e coloque dentro deles o princípio desta vida, não só para eles, mas uma vida tão abundante, capaz de derramar sobre os seus vizinhos, sobre os seus amigos de trabalho, sobre os seus colegas da escola, sobre os seus amigos da faculdade, uma vida que transborda para outras vidas. Abençoe a nossa igreja e abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.